Então, gente, o tema que nós vamos tratar hoje é ventosoterapia para os atletas e esportistas. Então, existe uma pequena diferença entre atleta e esportista. O atleta é aquele profissional que pratica diariamente esportes e vivem disso para viver, né? Hoje em dia a gente tem os lutadores de MMA, né, que está em alta hoje, o pessoal está lutando muito aí para ganhar vida, e diversas modalidades, como o futebol, né, o Brasil é o país do futebol, mas temos assim todas as modalidades que a gente adora, né? Eu particularmente gosto muito de lutas. Esse mundo de lutas é um universo que eu pratico judô, jiu-jitsu, e gosto muito dessa modalidade, né? Mas não tem como deixar de falar de ventosoterapia para atletas antes de a gente lembrar do evento esportivo mundial que aconteceu em 2016, que foi o responsável para uma enorme divulgação da ventosoterapia, uma grande divulgação, que foi as Olimpíadas de 2016, no qual o super atleta, né, fenômeno que entrou para o livro dos recordes, Michael Phelps, aparece na grande final das Olimpíadas, no qual ele, ganhando essa modalidade, ele entraria para o livro dos recordes, para o Guinness Book, se ele ganhasse. Então, nesse grande dia, nessa grande final, o Michael Phelps aparece cheio dessas marcas pretas nos ombros, né? Não só o Michael Phelps, mas também os atletas de ginástica olímpica e outros nadadores também dos Estados Unidos, que é considerado o país top 1 aí de tecnologia na saúde, né? Então, realmente isso chamou muita atenção, como os Estados Unidos, Michael Phelps, recorrem às ventosas para se tratar, sendo que os Estados Unidos tem muita tecnologia. E assim foi, Michael Phelps vai e ganha a sua medalha de ouro e entra para o Guinness Book. Então foi o atleta que mais ganhou medalhas de ouro e fez uso da ventosoterapia. Então esse evento esportivo marcou um crescimento exponencial das ventosas no mundo. Então, a partir de 2016, muitos profissionais da saúde, de todas as modalidades da saúde, principalmente fisioterapeuta, educador físico, também os massoterapeutas, os esteticistas e profissionais que buscam a melhora da performance, né? Também os acupunturistas utilizaram cada vez mais a ventosa de 2016 para cá. Então, por que Michael Phelps e a equipe de ginástica olímpica americana fez uso desse benefício que foi a ventosa nesse momento tão importante de suas vidas, né? Deve ser porque essa ventosa deve ter algum efeito maravilhoso, fantástico, né? E, gente, realmente tem esse efeito sim, tá? Quando a gente faz uso da ventosa, é muito importante que a gente saiba posicionar o nosso paciente, no caso aí o nosso praticante de modalidade esportiva, né? Então a gente tem algumas posições importantes aí para que a gente coloque o paciente. Gente, eu particularmente prefiro sempre que o paciente esteja confortável, tá? Esteja numa posição que ele se sinta bem, que ele se sinta relaxado, que ele fique tranquilo, né? Eu não utilizo a ventosa em movimento. Algumas pessoas hoje têm feito uso dessa prática, mas eu particularmente não uso, nunca vi uma pesquisa, um trabalho que mostrasse que ao fazer um movimento com a ventosa, aquilo melhoraria uma coisa ou outra. Acredito que eles devam fazer isso por conta da liberação miofascial, buscando a ideia de que movimentar o músculo com a ventosa isso deve soltar mais a fáscia, mas não é nada comprovado, tá bom? Então as posições principais que a gente tem aí dos pacientes é prono-supina, né? O velho barriga para baixo, barriga para cima. O paciente totalmente relaxado, né? Como nessas figuras aí. Ele pode estar sentado de lado, deitado de lado também, lógico, com um travesseiro confortável aí para que ele não incline muito a cabeça, ou o próprio braço dele pode ser o travesseiro.
para que você possa expor principalmente aí o ombro, o pescoço, algumas vezes a coluna e tudo mais. Então, essa posição deitada é uma das principais que eu mais utilizo. No caso também das costas, você pode colocar o paciente sentado numa cadeira e apoiado com a cabeça na maca, né? Apoiado numa cadeira, né? Então essa posição também é possível, como a gente tem nessa figura aí, para você pegar as costas. Isso é muito utilizado, essa posição em gestantes, tá? Em pessoas que não conseguem ficar deitadas e ou tem algum problema de dor muito intensa, não consegue se movimentar. Então pode-se fazer essa posição sentado, inclinado com a cabeça na maca. Outra posição, também deitado de lado, com o quadril flexionado e o joelho também, você pegando aí na lateral da perna. Então é uma posição também bem confortável, que dá para você pegar o paciente. E a posição sentado, né? A posição sentado é importante que ele esteja com as costas apoiadas e o braço também. Por quê? Porque daí relaxa mais os músculos e você consegue ter um efeito melhor, mais terapêutico, para liberar tensões musculares, uma vez que o músculo não está sendo solicitado se ele estiver encostado, apoiado. Claro, se você não tem um local para o paciente se encostar, e geralmente esse paciente tem um controle postural maior, uma propriocepção, aguenta ficar sentado no banco, tudo bem, você até pode fazer no banco, mas preferencialmente você coloca esse paciente apoiado, encostado numa cadeira e com os braços, tá? Então, essas posições aí, relaxado, num local bem tranquilo, um local aquecido, né? Aquecido porque ele vai estar exposto, geralmente sem camisa, um local que ele se sinta seguro, que ele se sinta tranquilo, bem cuidado por você, tá? Então, é importante aí esse primeiro local. O material que você vai utilizar são as ventosas de sucção. Gente, para o atleta, é preferível que a gente use essas ventosas de sucção, porque elas são práticas, né? Elas são ali, rapidamente você consegue ter uma ação local. Geralmente, né, a grande maioria das vezes, as dores do atleta são mais agudas, não é sempre, mas é em grande parte das vezes que o atleta se lesiona, é no treino, é em alguma modalidade, algum evento, alguma coisa, e é uma dor mais aguda. Então, para as dores agudas, para as dores recentes, o interessante é que a gente use a ventosa de sucção, dessa da pistolinha, da bomba, né, que não é com calor. O calor é utilizado, é mais indicado para quadros mais crônicos, mais agudos, quadros mais deficientes. As lesões esportivas, elas geralmente, tá, elas estão em fases agudas. Então, quando você tem a fase aguda, você utiliza tranquilamente a bomba de sucção para fazer a liberação daquele excesso que está ali, né? Então, há um excesso local, uma estagnação local, e você vai utilizar a ventosa de sucção para liberar a circulação daquele local. Então, vai melhorar bastante. Então, pode utilizar tranquilamente a bomba de sucção, tá? A técnica que nós mais utilizaremos com a ventosa deslizante vai ser, com os atletas, vai ser a ventosa deslizante, tá? A ventosa deslizante, ela sempre será sedante. Então, eu já disse isso várias vezes. Sempre será sedante. Então, assim, se você tem um atleta com uma lesão aguda, que foi acometida num treino, numa competição, você vai ter como fazer a ventosa deslizante mais vezes. Então, quem trabalha com os atletas, na grande maioria das vezes, vai utilizar a ventosa deslizante para sedar. É possível sedar com a ventosa fixa? E é indicada para extremidades que você não pode fazer a deslizante, como, por exemplo, o ombro, o joelho, os pés, tornozelo, né, punho. Você faz a ventosa fixa sedando, tá? Para você sedar com a ventosa fixa, basta você deixar os copos, as ventosas, com mais tempo e mais pressão, que basicamente você tem 6 minutos de tempo e 5 ou 6 pressões, né? Esses 6 minutos podendo estender no máximo aí 8 minutos
nunca ultrapasse de 10 minutos com uma margem de segurança. Então, você deixando as ventosas com em torno de 5 pressões, 5 ou 6 pressões, 6 no máximo a 8 minutos, você vai estar sedando aquele local e isso vai ser indicado para dores agudas. E a ventosa deslizante, você sempre estará sedando a musculatura do seu paciente. Então, os atletas que se lesionam ou praticantes de atividade física, esportistas, que se lesionam em treinamento ou em competição, a grande chance é que você vá fazer uma sedação, tá? Para que você faça uma sedação, aquele atleta, ele precisa ter vigor físico, sangue em abundância, músculo, força muscular, ele precisa ter bastante energia para que você consiga fazer uma ventosa deslizante e isso não cause nenhum dano para o seu paciente, porque o paciente que são deficientes, aqueles pacientes que têm doenças crônicas, dores crônicas, idosos, pessoas doentes, muito debilitadas, se você fizer uma ventosa deslizante, você vai piorar a situação dela. Então, para se fazer a ventosa deslizante, você precisa ter, primeiro, vigor físico, musculatura boa, sangue em abundância, vitalidade, força, energia e uma lesão aguda, tá? Uma lesão a curto prazo. Então, nesses casos, que se enquadra aí a grande maioria dos atletas, você vai poder fazer uma ventosa deslizante sem nenhum problema, tá? Quando a gente faz a deslizante na coluna, a gente tem aí muito claramente o vaso governador, que é o meridiano da coluna, o primeiro e o segundo ramo da bexiga, tá? Então você faz o deslizamento da ventosa bem no centro da coluna, tá? Indo, descendo e subindo, e você vai fazer esse movimento até surgir uma coloração vermelho brilhante. Depois você vai fazer esse mesmo movimento no primeiro ramo da bexiga, que fica 2 dedos do centro da coluna, e 4 ramos, e o segundo ramo da bexiga, que fica 4 dedos do centro da coluna, e você vai fazendo esse deslizamento até surgir um vermelho bem brilhante, tá? Então, após você fazer esse movimento, você também vai poder agora focar no grupo muscular específico. Então, na coluna lombar, você vai fazer um deslizamento pelos paravertebrais e também pelo quadrado lombar, que é um músculo bem grande que fica na região lombar. Subindo também, você vai fazer um deslizamento pelos romboides, pelo trapézio e um movimento circular pela escápula, que você vai pegar os músculos redondos, os quadrados, o supraespinhoso, acima da escápula, supraescapular. Você vai estar deslizando e liberando toda essa musculatura em cima aí da escápula e também deslizando no trapézio. O trapézio ele é muito acometido de muita tensão e tal. Outros músculos que você também pode fazer o deslizamento é no deltoide, que é um grande grupo muscular, no ombro aqui do atleta, geralmente também acomete muitas lesões, muitas dores. Você pode fazer no ombro, pode fazer no braço. Na coxa do atleta também, no quadríceps, você pode fazer o deslizamento, só que vai ser bem dolorido, tá? No quadríceps. No posterior da coxa também, nos isquios tibiais, você pode fazer, tá? Então, é um método bem forte, tá? É um método que vai sedar muito o seu paciente, vai doer se você fizer uma pressão muito grande, Ele é um método que ele é um pouco mais doloroso. O fato de você deslizar a ventosa, você aciona muitos receptores, terminações livres de dor, você aciona muitos receptores de pressão, de tato, que causa uma sensação um pouco dolorosa. Então, é uma técnica um pouco mais dolorida, a ventosa deslizante, e isso vai sedar mais ainda o seu paciente, tá? Então, tome cuidado com a ventosa, ela não pode ter nenhuma falha, nenhum quebradinho, nenhuma borda irregular, O pessoal que é adepto a usar os copos de requeijão da vida, os copos de geleia, de papinha de neném, tome cuidado, porque se tiver alguma fissurazinha na borda, pode causar um ferimento, uma lesão. Então, tem que ser uma borda bem
bem lisinha e bem regular para você deslizar no seu paciente. Então, você vai precisar passar bastante óleo, tá? É interessante que seja óleo de sementes. Nunca utilizo óleo mineral, porque o óleo mineral ele pode causar irritação na pele. Então eu gosto muito dos óleos de semente, óleo de coco, óleo de semente de uva, óleos de amêndoas, óleo de castanha da Índia, dentre outros óleos. O pessoal tem me pedido muito indicação de óleos. Você pode inclusive pingar óleos essenciais numa base de óleos. Você tem óleo de alecrim, você tem o óleo de menta, né? Então tem vários óleos, vários materiais, vários princípios ativos interessantes. Eu gosto também muito de usar o copaíba, que é um óleo anti-inflamatório. Tem muita gente me pedindo muitos óleos. Eu estou pensando aí fazer uma parceria com umas farmácias de manipulação e mandar manipular alguns óleos. Se vocês acham que é interessante essa ideia, se vocês teriam interesse de que eu fizesse esses óleos, disponibilizasse para vocês, manda uma mensagem aí abaixo aí nas mensagens, nos comentários dessa live. Eu quero óleo, né? Que aí eu vou atrás de manipular alguns óleos aí e disponibilizar aí para vocês através de algum canal, um link, alguma coisa assim, tá bom? Então, porque tem muita gente me pedindo, então se realmente tiver interesse, eu vou atrás de manipular alguns óleos para disponibilizar, tá? Então, você vai precisar, na ventosa deslizante, desses óleos e se o paciente tiver muito pelo, muito cabelo, basta você passar um pouco mais de óleo que você vai conseguir deslizar a ventosa. Pacientes muito cabeludos, às vezes a ventosa fica soltando, fica entrando ar por conta daquele camada de cabelo ali. Basta passar mais óleo que a pressão vai pegar, tá? Então o óleo ele vai vedar bem ali a sua ventosa, né? Então o tratamento todo com a ventosa deslizante ele não deve ultrapassar 15 minutos. É um tratamento muito forte, porque quando você deslizar por ali, você vai estar levantando muito sangue, né? Você vai estar trazendo muito sangue da profundidade para a superfície. E aquele sangue, todo esse processo metabólico que vai acontecer, toda essa ativação de neuroreceptores na periferia, essa vasodilatação enorme que vai ocorrer, vai movimentar muito o metabolismo do seu paciente. Isso vai consumir muita energia dele. Então, por isso que o paciente precisa ter energia, porque se ele já estiver debilitado, vai debilitar mais ainda, tá? Então vai durar em torno de 15 minutos, até aparecer uma coloração vermelho brilhante. Então, você passa a primeira vez, começa a ficar rosado, você continua passando, começa a ficar avermelhado, e na sequência que você vai passando, vira um vermelho brilhante, um vermelho tipo carne crua, assim, um vermelho forte de sangue mesmo. Se você continuar insistindo, vai começar a ficar roxo e vai ficar preto. E aí esse preto vai ficar manchado no seu paciente. Você não precisa chegar nessa situação. Ao ficar um vermelho brilhante, você já sabe que você atingiu o resultado que você gostaria, tá? Então, essa hiperemia que acontece, ela é devido à pressão negativa que a ventosa impõe nas arteríolas e o sangue começa a sair das arteríolas, extravasar das arteríolas. E essa tensão que a ventosa faz no próprio tecido, na própria pele, e que essa pressão que ele transpassa por dentro da ventosa, vai liberar histamina e bradicinina, que são vasodilatadores, que vai favorecer mais ainda a saída desse sangue. Então vai acontecer o extravasamento de sangue ali abaixo da pele, trazendo esse sangue de arteríolas mais profundas, trazendo ali para todo aquele tecido onde a ventosa vai estar colocada, né? Então vai aumentar o aporte sanguíneo. Nessa que aumenta o aporte sanguíneo, ele leva consigo inúmeros nutrientes. Então o que acontece? O seu atleta que está lesionado, que está com um gasto muscular grande, né? Praticou uma modalidade esportiva e se lesionou, causando dor, inflamação, aquele músculo, aquele tecido ou aquela articulação vai estar repleta de fatores inflamatórios
pode estar faltando oxigenação, nutrientes, e também uma série de cascatas metabólicas estão acontecendo ali, então, inflamatórias principalmente. Então, quando você proporciona esse aumento de aporte sanguíneo, essa vasodilatação, você está levando um monte de sangue oxigenado e nutrido para aquela região, vai nutrir melhor células que estavam ali no meio daquela sopa inflamatória, e quando você retirar a ventosa, vai acontecer uma reabsorção daquele sangue e vai trazer para si citocinas inflamatórias. Então, a inflamação que está ocorrendo naquela região, ao sangue ser reabsorvido pelas arteríolas, vai também trazer consigo uma parte dessas citocinas inflamatórias e vai causar um efeito anti-inflamatório. Então, se o atleta se lesionou, seja por uma contusão, seja por estiramento muscular, por um excesso, um esforço muito além da sua condição física ali, né? Porque o atleta realmente vai ao limite, ele causou lesão, ele causou inflamação. Então, o aporte sanguíneo, e ao ir para o tecido e retornar novamente, ele já diminui aí uma carga de catabólicos, metabólicos, citocinas, que já vai melhorar, diminuindo a dor e diminuindo a inflamação. O sistema simpático e parasimpático também vai buscar um equilíbrio, porque o aumento da pressão na periferia, isso vai ativar o seu sistema simpático e parasimpático, e esses sistemas vão procurar se equilibrar, então vai ativar esses sistemas aí, tá? Gases tóxicos que também ficam ali na pele, oriundos também do catabolismo celular e às vezes até da parte alimentar, ficam ali na pele e também saem, equilibrando melhor o pH da pele. Então você também tem um reequilíbrio do pH da pele, diminuindo esses gases tóxicos, melhorando o pH da pele, você também melhora o pH sanguíneo, tá? Então facilita mais ainda, diminui a incidência de infecções bacterianas e virais e fortalece o sistema imunológico também, por regularizar um pouco mais o pH da pele e do sangue, tá? Então, todo esse metabolismo vai acontecer quando você faz essa troca sanguínea com o tecido através das ventosas. Também outra coisa que acontece, você ativa a circulação linfática. Então, todos os vasos linfáticos que estão ali também aumenta a sua permeabilidade e também trazem na linfa as estruturas que vão causar a inflamação, tá? Então você também tem um aumento da circulação linfática que também beneficia aí, diminuindo a lesão. Então, gente, aí o pessoal já me perguntaram assim, mas professor, se eu diminuir a lesão no atleta, eu não vou diminuir a performance ou o ganho muscular da massa muscular, porque não é a lesão que aumenta a massa muscular? Gente, claro que a lesão que causa hipertrofia, por exemplo, mas o fato do atleta se regenerar mais rápido não quer dizer que vai diminuir a hipertrofia. A lesão foi ocasionada pela musculação ou pelo esporte, isso vai causar hipertrofia. Mas se você conseguir tirar a inflamação mais rápido e favorecer essa regeneração, isso vai melhorar a regeneração e ele vai ficar mais forte mais rápido. Uma coisa também que a ventosa faz, aumenta a ativação de fibroblastos e aumenta a surgimento de novos vasos. Então, quando você faz a ventosa, essa vasodilatação, você também estimula a angiogênese, tá? Então, tem alguns artigos aí que tem mostrado o aumento da angiogênese com a ventosoterapia. Então, você aumenta a perfusão, aumenta a produção de microvasos, você aumenta também fibroblastos, colágeno da pele e melhora aí a regeneração tecidual. Então, para o atleta é muito bom. Então, ele vai sim ter uma recuperação mais rápida, sem contar a redução da dor imediata, tá? Então, gente, como você vai fazer uma ventosoterapia sedante no seu paciente? Você vai sedar aí as dores dele, então você vai precisar usar uma técnica mais forte. Se você usar a ventosa fixa para fazer essa técnica, você vai ter que colocar mais pressão e deixar mais tempo. Como, por exemplo,
você deixar 6 a 8 minutos com 6 pressões, né? Ou seja, 6 bombadas naquela pistolinha da ventosa. Então isso, com toda certeza, vai deixar a pele do seu paciente toda marcada. Então não tem para onde correr. Se você for fazer a fixa para sedar, vai ficar marcado. Por isso que eu prefiro a deslizante, porque com a deslizante há a possibilidade de ficar menos marcas. Se você fizer deslizamento e assim que surgir o vermelho brilhante, você já passar para uma outra área, você evita essas manchas pretas aí no seu atleta, né? Também você vai ter um efeito analgésico nesse paciente, porque ao ativar as terminações livres nervosas da periferia, você vai estar fazendo com que o sistema nervoso periférico dele seja ativado, promova uma via ascendente pela medula, chegue no cérebro, ative o sistema límbico, o córtex e acione a substância senta periaquedutal numa via descendente da dor, inibindo a dor. Então você faz com que seu cérebro produza um analgésico endógeno, tá? Opioides endógenos são liberados no seu sistema nervoso central e você passa a ter uma redução da dor central, tá? Também liberação de opioides periféricos acontece, tá? Então atração dos tecidos, a vasodilatação, levando mais células de defesa também com sangue, com macrófagos, neutrófilos, também vai fazer liberação de opioides periféricos e vai reduzir a dor na hora. Por isso que o paciente que faz a ventosa passa a dor de imediato e você vai ter esse efeito com vários dias, porque tem todo esse efeito analgésico central e o efeito anti-inflamatório reduzindo as citocinas inflamatórias, tá? Então é muito, muito bom a gente recuperar as lesões esportivas utilizando a ventosoterapia, tá? Então, assim, nos músculos especificamente, onde os atletas vão estar solicitando muito essa musculatura, você vai ter a liberação de endorfinas, encefalinas, opioides. Quando você faz a ventosoterapia no fuso neuromuscular, que é o centro de comando do músculo, e os fusos neuromusculares, a sua grande maioria, estão nos acupontos, então é muito interessante você utilizar os acupontos para que você tenha acesso aos fusos neuromusculares. Quando você relaxa o fuso neuromuscular com a ventosa, esse fuso neuromuscular, com as suas fibras intrafusais relaxadas, com suporte sanguíneo, ele vai relaxar o músculo reflexamente. Então existe uma resposta reflexa com o fuso neuromuscular e a musculatura. Então o que acontece? O fuso neuromuscular, ele que comanda a contração muscular. Então o nosso cérebro manda informação para o fuso neuromuscular é ativado pelo nosso cérebro, pela inervação que vem do cérebro, e acontece uma resposta reflexa pela medula, através do neurônio, motoneurônio alfa. Esse motoneurônio motor, ele vai mandar a contração muscular. Se você faz a ventosa em cima do fuso neuromuscular, que 70% dos acupontos são os fusos neuromusculares, você causa um relaxamento reflexo no músculo. Então você desativa esse sistema de espasticidade, esse sistema de contratilidade do fuso neuromuscular, proporcionando um relaxamento muscular como um todo. Então aquele músculo todo se relaxa. Então você tem uma liberação dos espasmos musculares, tá? Quando você faz a ventosa no fuso neuromuscular, e a deslizante você também deve pegar aí em cima do fuso neuromuscular. Então isso é muito bom. Outro efeito interessante é quando você faz a deslizante, ou até mesmo a fixa, qualquer uma das duas dá certo, em cima do trigger points, tá? No caso de dores agudas, tá? A gente está falando de atletas, a gente está falando de pessoas que fazem atividade física, que têm força muscular, que são atletas ou esportistas. Quando eu digo esportista, não é aquele pessoal que vai uma vez na semana na academia, não, nem duas. Nem aquele que joga futebol no final de semana, é aquele praticante de pelo menos 3 vezes de academia por semana, ou aquela pessoa que pratica alguma modalidade esportiva, como corrida, ciclismo, triatleta, ou joga ou praticante de artes marciais, mas que não competem, não ganham
a vida com isso, ou até que compete, mas de uma forma mais tranquila, né? Então, esse pessoal tem força muscular. Então, eles, quando tem trigger points, por conta de dores, por conta de estresse, de lesão, né? Ou até por excesso de ácido lático que podem estar ocasionando, ao fazer a ventosa em cima do trigger point, você também dissolve aí os trigger points. Então é muito bom você fazer isso, porque você, ao fazer a ventosa em cima, ali no trigger point nós temos um problema de falta de ATP e o cálcio que ficou estagnado ali dentro, né? Ele ficou parado dentro da fibra, não circulou aquele cálcio. Por falta de ATP, por excesso de inflamação, um distúrbio bioquímico local tecidual. Então, ao levar esse suporte sanguíneo, fazer a vasodilatação muscular e fazer essa troca metabólica com o músculo, você consegue dissolver os trigger points, porque você leva sangue com energia, com oxigênio, com nutrientes, isso favorece o ATP e também favorece a circulação do cálcio intramuscular, voltando para o retículo sarcoplasmático, dissolvendo na hora os trigger points. E os trigger points em cadeia vai causar um desequilíbrio muscular em cadeia, né? Então, a ventosa também vai dissolver aí os trigger points. Isso vai ser muito, muito interessante. Outro efeito muito importante para os atletas está relacionado com as articulações. Então, você melhora o fluxo de sangue na articulação, você melhora aí a nutrição articular, você melhora aí você estimula as células da cartilagem a produzir o líquido sinovial, você estimula os fibroblastos, né? Os sinoviócitos aí da membrana sinovial são estimulados a produzir mais líquido sinovial quando você coloca a ventosa na articulação. Então, por exemplo, a articulação do ombro, você coloca em cima do ombro, em cima da articulação, bem no local da articulação, essa pressão negativa, essa tração, esse aumento de fluxo sanguíneo para a região, vai estimular os fibroblastos e os sinoviócitos a produzir o líquido sinovial, tá bom? Então vai melhorar a lubrificação da articulação. Se houver inflamação na articulação, essa circulação sanguínea também vai reduzir fatores inflamatórios, tá? Então também vai melhorar a inflamação local e também vai reduzir a dor, porque também vai estar estimulando as terminações nervosas livres. Então, na articulação, você tanto melhora a dor, quanto reduz a inflamação, quanto estimula a liberação de líquidos sinoviais, tá? Então, aí é muito interessante a redução de dor articulares. E também vai liberar a musculatura que vai estar envolvida com aquela articulação. Então, claro, sempre que a gente tratar uma articulação, a gente também tem que liberar a musculatura que está em volta daquela articulação. Então, liberando ali os fusos neuromusculares, os espasmos musculares, os trigger points, aumentando o líquido sinovial, reduzindo a dor, reduzindo a inflamação, você vai ter uma melhora considerável aí das dores e do problema aí dos seus atletas, tá? Então, gente, nós temos vários métodos de aplicação das ventosas aí nos nossos atletas. Então, temos métodos mais fracos, um pouco mais fortes, tem o próprio deslizante, o flash e até a sangria. Então, são várias técnicas aí que a gente pode utilizar as ventosas, tá? Especificamente aí nos atletas, a gente vai usar métodos mais fortes, como a deslizante, né? A sangria, ela pode ser usada nos atletas, mas ela é mais indicada para inflamações crônicas mais persistentes, tá? Então, geralmente no atleta não se usa muito bem a sangria, não. A sangria é mais utilizada para aquela dor que não sara de jeito nenhum, aquela inflamação mais persistente. Então, no caso do atleta, a gente vai utilizar a deslizante e a sangria fixa forte, tá? Então, quando a gente faz uma ventosa forte, a gente mobiliza uma grande quantidade de sangue, uma grande quantidade de Ti, né? De Ti é a energia do paciente.
Tá? Então, essa mobilização grande muitas vezes deixa o paciente cansado, com sono, querendo dormir. Então, é muito importante que a gente entenda isso. Veja que o nosso paciente ele precisa descansar depois, né? Porque vai ser movimentado muita quantidade de sangue, tá? Ver a história do paciente é muito importante, porque quando eu falei que a ventosa deslizante, sedante ou a fixa forte deixa o paciente muito cansado, consome muita energia do paciente, você precisa se atentar para a história do paciente, tá? Então, o que tem essa história? Essa dor que esse paciente sente realmente é aguda? O que é uma dor aguda? Com menos de 30 dias. É uma dor que ele fez na modalidade esportiva, durante o treinamento, porque se for uma dor crônica, com mais de 30 dias, você já não vai sedar, você vai tonificar, tá? Que já é outras técnicas, que é a flash, que é a de fogo, que é a fixa fraca e média, né? E nunca a sedante. Mas se essa dor for recente, for uma lesão muscular principalmente, né? um espasmo muscular, uma tensão muscular em atletas, pessoas que têm problemas agudos e têm energia, você pode aí utilizar essa técnica mais forte, essa técnica sedante, né? Você vai expulsar o que os chineses chamam de fatores patogênicos externos. Esse fator patogênico, ele pode ser interno ou externo, né? O que seria isso? Seria justamente a presença de edema, né? de frio, de calor, né? O calor na região, ali edema e tal, e a lesão vai causar esses fatores, né? Uma umidade presente ali após a lesão, um inchaço, né? Aquelas hematomas, cores escuras, também representam ali estagnação, presença de fatores patogênicos. Então, a ventosa vai expulsar isso daí e vai reverter esses quadros que a gente chama de estagnação, né? Esse quadro de excesso ali, de dor, excesso de substâncias inflamatórias, excesso de líquido, excesso de dor, né? Excesso de tichoê, inchaço, excesso de calor, todos esses excessos que vão estar presentes, a ventosa vai circular, tá? Então você vai usar uma ventosa fixa forte, tá? Ou você pode até usar a ventosa de fogo para fazer isso, tá? Mas você vai ter que botar uma pressão forte. Eu indico mais a ventosa deslizante. Se for numa articulação, tipo o ombro, joelho ou pé, você pode fazer a fixa assim, tá? Então você vai utilizar o maior número de ventosas, no caso da fixa, e vai deixar um tempo maior. O que seria o maior número de ventosas? 6 a 8 ventosas no abdômen e mais do que 12 ventosas nas costas, tá? Então isso, a partir de mais de 12 ventosas, você já tem uma quantidade muito grande de ventosas simultâneas nas costas. Então você vai causar uma sedação aí bem grande, utilizando mais de 12 ventosas nas costas. Eu coloquei aí 6 a 15 minutos, mas nunca chega a 15 minutos. Precisa até mudar aí esse tempo aí no slide. É de 6 a 10 minutos. Nunca passar de 10 minutos, porque passando de 10 minutos você começa a expor seu paciente a um risco desnecessário. Ele pode apresentar bolhas de líquido, pode apresentar... Se você repetir muitas vezes, mesmo no mesmo ponto, isso pode causar uma necrose, então isso é uma coisa bem grave. Então, e não é necessário, na ventosa não existe essa máxima que quanto mais melhor, isso não existe, tá? Então, margem de segurança 6 a 10 minutos, eu praticamente nunca ultrapasso de 8 minutos, então de 6 a 8 minutos já é o suficiente para causar uma boa sedação, mesmo porque você vai ter que estar com bastante pressão, que é 5 a 6 bombadas, que representa você fazer um movimento completo naquela pistolinha, 5 a 6 vezes em cada ponto e deixar ele de 6 a 8 minutos. Então, isso já representa um estímulo muito forte, então uma sedação muito grande, tá? Então, isso, repito, vai movimentar muita energia, muito sangue e vai deixar o seu paciente cansado, vai sedar. Então você vai utilizar em quadros assim de muita agitação, dores agudas, inquietação
e problemas com menos de 30 dias, tá bom? Então, algumas questões eu já expliquei, né, que essa ventosa forte, ela vai equilibrar a acidez do sangue, o ácido básico, melhorando o pH da pele do sangue. A pressão sanguínea vai ser equilibrada, porque quando o sangue passa, você tem lá 12 ventosas nas costas, ou 15 ou 20 ventosas nas costas simultâneas. O sangue, ao passar para aquela região, vai sofrer aquela pressão, aquela resistência. Essa resistência, o sistema nervoso vai entender como um aumento de pressão periférica, e seu sistema parasimpático vai baixar a sua pressão na hora e vai procurar se equilibrar. Então você ativa o seu sistema simpático, parasimpático e busca o equilíbrio sanguíneo, tá? Libera encefalinas, como eu falei, no seu substância cinzenta periaquedutal, que é a PAG. A partir dessa região vai uma cascata descendente liberando opioides endógenos, encefalinas, que vai causar uma analgesia central. Também essa liberação de endorfinas, esse relaxamento muscular, né, essa liberação dos trigger points, com essa redução do arco reflexo da espasticidade, tudo isso vai causar um relaxamento muscular, isso tudo vai causar um bem-estar no seu paciente, uma redução da dor, uma diminuição da inflamação, um relaxamento e um bem-estar, tá? Então, esse efeito vai favorecer a regeneração tecidual, redução da lesão do atleta. Então, imagine que você trabalha com atletas de futebol, por exemplo. Então, com a ventosa, você proporciona um aumento da regeneração da lesão. Quanto que não custa para um atleta uma lesão, né? Uma lesão muscular, ligamentar, articular? Então, se você pode melhorar as dores, aumentar o processo regenerativo, então esse paciente, esse atleta, esse esportista vai ficar bom muito mais rápido e vai voltar para a sua modalidade de uma forma muito melhor, tá certo? Então, gente, não há necessidade do seu paciente sentir dor, não precisa chegar na dor. Claro que a ventosa deslizante ou a fixa mais forte vai causar um desconforto maior, sim, tá? Então, mas a gente nunca pode passar do insuportável. Então, sempre tem que ser uma dor suportável. Então, assim, geralmente se usa meia bombada, que seria metade da pressão, ou uma bombada completa, se a pessoa suportar. Se a pessoa não suportar a bombada completa, você solta a pressão e coloca meia bombada, tá? Então, vai ser uma técnica um pouco menos confortável do que a tonificação, mas vai causar uma sedação forte aí, que é o que o seu atleta, o seu esportista precisa, tá? Então, por ser forte, vai, né, com certeza aparecer as manchas escuras, que essas manchas nada mais são do que o sangue coagulado embaixo da pele, e essa coagulação demora em torno de uma semana para assumir. Então é interessante você avisar para o seu atleta que, ó, fazer uma ventosa, vai ficar umas marcas, mas vai melhorar bastante. Tanto que melhora que o Michael Phelps e a equipe de ginástica e natação, na final do campeonato, utilizaram essas técnicas aí para se beneficiar e ganharem aí. Se essa pressão surgirem bolhas, tá? Porque você vai estar fazendo uma forte pressão e deixando bastante tempo, são bolhas frias, resultantes de líquido. Então essas bolhas podem ser estouradas com uma agulha esterilizada, uma agulha de acupuntura, uma agulha de injeção esterilizada. É diferente da bolha de queimadura, que é formada por um calor que não é tão interessante assim você furar. Tá? Essas bolhas, elas não são desejáveis, elas são um efeito adverso que não é legal acontecer. Então, se você deixar ali até 8 minutos, a chance é que essas bolhas não vão surgir. Tá? O paciente também pode ter alguma lesão na pele, minúscula que você não viu, ou algum cravinho, mas aquele espinhas internas, algum calombinho ali que está inflamado, e quando você faz a ventosa sai um pouquinho de sangue. Não tem problema, tá? Isso aí é normal, pode acontecer. Agora, aquela ventosa ali, você vai ter que esterilizar ela quimicamente, tá? Com hipoclorito aí 12 horas, imersão total, hipoclorito puro, né? A 3%, que é o que a gente compra no supermercado,
para já procurar esterilizar essa ventosa, se você tiver qualquer resquício de sangue, tá? Depois álcool 70, né? E aí você já reduz aí muito grande o risco de contaminação, tá bom? Então pode acontecer aí esses riscos aí, você está fazendo uma ventosa mais forte, mas os benefícios são muito grandes. O que vocês vão fazer muito nos atletas, quem trabalha com atletas, tem um princípio muito interessante que é a liberação miofascial. A grande maioria do pessoal que trabalha com atleta usa essa técnica porque é uma técnica muito rápida, é uma forma muito prática, muito eficiente de você fazer, principalmente se você estiver numa prova, se você estiver num ambiente externo, se você tiver assim, a pessoa usa aquelas tendas, né, onde o pessoal faz corrida, ou ali dando assistência ao atleta, né? Você quer fazer um atendimento rápido, então você, ou no educador físico tem usado em academia, né, naquelas macas no ginásio, uma forma de fazer rapidamente a ventosa é você se basear no princípio das cadeias musculares e da fáscia muscular. O que acontece? A fáscia muscular é um tecido conjuntivo, fibroso, que ele praticamente conecta todos os nossos vasos, todas as nossas artérias, todos os nossos músculos. Ele mantém toda a nossa estrutura ali no lugar, né? Ligando desde os ossos até a pele. Tá? Então, e ele tem um princípio chamado tensibilidade. Então, é um tecido que ao mesmo tempo é estático e elástico. Ele tem uma elasticidade pouca. Tá? E essa tensibilidade significa que, ao ser tensionado esse tecido, essa tensão é distribuída para toda a rede miofascial. Então, se você tem um ponto mais rígido na fáscia, essa tensão ela vai ser distribuída por toda a rede da fáscia que conecta aquele ponto. Existe entre o músculo e a pele uma densidade maior dessa fáscia, né? Que é a fáscia muscular. Então, essa fáscia muscular, ela envelopa a musculatura, seguindo músculos que ficam em sequência, então seguindo cadeias musculares. Então, a gente tem fáscia nos braços, né? Na cadeia posterior, anterior, vou mostrar algumas cadeias para vocês. Então, o que acontece? Você tem um músculo, você tem a fáscia, e você tem ali gordura e você tem a pele, tá? Então, o movimento muscular, ele fica separando ali a pele, a fáscia fica separando a pele do músculo. Então, o movimento muscular é dinâmico e a nossa pele não é tão dinâmica quanto o nosso músculo, apesar da nossa pele ser elástica. Mas quando a gente flexiona o braço ou estica, aquele ponto da pele ele fica naquele local, né? Não movimenta tanto quanto o músculo. Então, há um movimento dinâmico entre a musculatura, a fáscia e a pele. Muito bem. Quando você tem uma lesão muscular, uma esparsidade muscular, acontece que a fáscia naquele músculo fica mais rígida, ela sofre mais tensão, ela fica menos móvel e ela começa a criar um ponto mais tenso. É muito pouco, mas ela fica mais tensa. Então, ao ficar mais tenso aquele ponto, toda aquela tensão vai ser distribuída por toda a cadeia muscular, né? E aí que acontece que vai causar um ponto mais tenso e essa tensão vai ser distribuída e toda aquela cadeia muscular vai se tornar mais tensa, né? Então, assim, eu tenho algumas imagens aí do que seria a fáscia, né? Então, esse tecido aí fibroso elástico fica aí entre o músculo e a pele, né? Quem gosta de fazer churrasco, limpar carne, ou até limpa a carne do frango, você consegue ver esse tecido aí, essa pele aí entre o músculo, entre a pele e o músculo, a gente tem esse tecido, né? E qual a importância disso, né? Existem vários grupos musculares que estão conectados pela mesma continuidade facial, né? Que é a fáscia miofascial. Então, essas fáscias, por exemplo, a gente tem aí o tensor da fáscia lata, nós temos aí um quadrado na lombar, né? Temos uma fáscia tóraco-lombar muito grande,
temos aqui na região do peitoral, né? Temos algumas faces muito grandes, importantes no nosso corpo. Quando você tem essa tensão muscular, essas faces diminuem essa tensão. Quando você faz a ventosa, você libera essa face, você causa uma sucção da pele e do músculo e você traciona essa pele que está grudada nessa face, então você traz consigo, com o copinho da ventosa, a fáscia junto, grudando ali a fáscia junto com a pele, melhorando a distribuição da tensão naquela face. Então o que acontece? Primeiro, você libera a musculatura com tudo aquilo que eu já falei, né? Liberação do fuso neuromuscular, dos trigger points, aumenta de oxigenação, diminui fatores inflamatórios, faz analgesia central e diminui a inflamação periférica. E você redistribui a tensão da face. Então, o que acontece? Para você distribuir essa tensão na face, é interessante que você siga toda a cadeia muscular que está envolvida naquela tensão, né? Então, por exemplo, se você tem uma tensão nos isquios tibiais, essa tensão ela vai estar distribuindo para o glúteo, para o tríceps sural, para a batata da perna, e daí subindo para lombar, subindo para a torácica, podendo chegar na cervical, essas tensões, né? Então, se você vai fazer uma ventosa para liberar a musculatura, você precisa, então, na sequência, liberar a tensão da face. Então, você vai distribuir as ventosas por toda a cadeia miofacial, né? Então, a forma de você fazer a ventosa com essa finalidade é você seguir justamente o grupo muscular que aquela face está inserida. Então, por exemplo, se eu estou liberando um quadríceps, né, que é a coxa, a parte anterior da coxa, eu preciso, após liberar essa musculatura, ou durante esse processo de liberação, também liberar toda a musculatura que está envolvida com aquele quadríceps. Então, eu pego ali abdominal, tibial anterior, vou por toda a cadeia do lado onde está a lesão. A mesma coisa na parte posterior, nos isquios tibiais. Eu pego ali, boto umas ventosas no tríceps sural, que é a panturrilha, boto ali nos paravertebrais, na coluna, e vou liberando toda uma cadeia muscular envolvida aí com aquelas dores, né? Então, eu vou seguindo os trajetos musculares. Então, eu posso pegar todos os paravertebrais juntos com os isquios tibiais. Eu posso pegar aí o grande dorsal, pegando ali também os romboides, né, que são grandes músculos que estão conectados. Então, redistribuo a tensão miofacial por esses grandes músculos, tá? Seguindo as cadeias musculares. Então, nós temos grupos musculares que estão conectados, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a cadeia facial posterior. Você tem aí o tríceps sural, os isquios tibiais, os paravertebrais, indo até a sua cervical, né? E é interessante a gente ver que essas cadeias, elas também seguem meridianos de acupuntura. Então, por exemplo, a cadeia posterior, nós temos aí o meridiano da bexiga, nós temos os canais tendinomusculares que pegam os músculos posteriores, seguindo também a cadeia miofacial posterior, que é bem interessante isso daí de nós analisarmos. Nós temos a cadeia facial anterior, que você vai ter aí tibial anterior, quadríceps, abdômen, peitoral, o econ também, né? Você tem aí uma rede de músculos que está conectada. Se eu for fazer a ventosa, você faz toda a cadeia muscular daquele lado que está cometido. Então, se você tem uma lesão no quadríceps direito, além de colocar as ventosas na coxa, você coloca umas no tibial anterior e umas no abdômen do lado direito também, tá? E da mesma forma, nós temos canais energéticos. Você vê aí, você tem o fígado, você tem o estômago, né? Grandes vasos que estão conectando aí o canal, os meridianos que passam na parte anterior e também os grupos musculares que ligam aí a cadeia anterior, tá? E temos cadeias faciais laterais, né? Que a gente tem o tensor da face lata, o glúteo, o grande dorsal, né? Que são músculos aí que fazem rotação do tronco e abdução do quadril. E também os do braço, né?
Os do braço, nós temos aqui o lateral do braço, né? O braço nós temos o lateral e nós temos o anterior do braço também, que são grupos musculares que estão ligados aí em cadeias. Da mesma forma, nós temos os meridianos que conectam aí as cadeias laterais, né? Que você tem a vesícula biliar, que você passa aí pela tensura face lata. Também no braço, né? Nós temos tendinhos musculares energéticos anteriores do braço e posteriores do braço, da mesma forma que nós temos meridianos, né? Como o do pulmão, que é triplo aquecedor, que passam acima do braço, e os anteriores que você tem o CS, o coração, né? Então você tem esses meridianos que passam na parte anterior do braço, tá certo? Então você vai seguir com ventosas pegando toda a rede muscular dessas cadeias, tá? Então você vai usar várias ventosas de forma aleatória aí, liberando a tensão muscular dessas cadeias. Gente, terminando, existem alguns pontos também que são muito bons para você aplicar nos seus esportistas, nos seus atletas, que são pontos de analgesia geral. Então, eu vou passar aqui 3 pontos para vocês, que vocês sempre podem usar esses pontos dos atletas, sem medo de errar, tá? Que são pontos que vão causar analgesia. Por exemplo, o E36, existem centenas de artigos científicos que mostram a eficácia analgésica do ponto E36. Então, você pega ali, ó, 4 dedos abaixo da patela, né, do joelho, e um dedo lateral da borda medial da tíbia, então você do lado do tibial anterior. Você bota uma ventosa ali naquele ponto. Quem tiver dúvida, procure no Atlas de acupuntura o ponto E36. Você pode colocar uma ventosa em sedação, que você vai ver como vai causar um efeito extraordinário, sedando a dor do seu atleta, tá? Então, esses 3 pontos que eu estou colocando são pontos analgésicos gerais, são considerados pontos show, pontos que dão um verdadeiro show de analgesia, que melhoram aí a dor de uma forma impressionante, ativando aquele sistema endógeno analgésico central, né? Que vai ser uma analgesia do seu sistema nervoso central. Então, você vai ter uma analgesia aí prolongada aí por praticamente uma semana, 5 dias, às vezes 4, de analgesia utilizando esses pontos. Outro ponto é o BP6, que fica aí 4 dedos acima do maléolo medial. Ele está indicado principalmente para dores aí na parte uroginecológicas ou dos adutores do quadril, pubis, tá? Toda essa parte aí das pernas. O BP6 é muito indicado, 4 dedos acima do maléolo. Você também pode colocar um ponto aí de sedação no BP6. E por último a gente tem o IG4, né, que é esse ponto aí que fica no final aí da prega do punho. Você tem que pegar uma ventosa bem pequenininha para ele não ficar caindo. Se for preciso, passa um pouquinho de óleo nesse ponto para fixar melhor a ventosa. Então também pode fazer a sedação. O IG4 ele pega uma analgesia mais do braço, cotovelo, né, punho, braço, cotovelo, ombro, pescoço, e pegando aqui a região da cabeça, olhos, ouvidos, nariz, boca, tá, face. Então ele causa uma analgesia também bem importante aí, até cervical também. O IG4 vai beneficiar bastante aí as suas dores, tá? Então, gente, esse foi a minha contribuição, o meu resumo, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Quem ainda não curtiu alguma das minhas páginas, curtam lá, tá? Me sigam no Instagram, @RafaelPradoPaz. O IVESP é a empresa que eu realizo meus cursos, né? Que dá todo o suporte aí. Eu vou estar liberando a minha agenda em breve, tá? Quem quiser saber, entra no site do IVESP, ivesp.com.br, tá bom? Que a gente vai poder tá se encontrando